Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Vem Segue. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 5 de dezembro e todos os dias eu compartilho uma escritura que é da designação do Vem Segue. Eu convido você a fazer parte desse estudo comigo todos os dias, tá? Você pode acompanhar comigo aqui pela Rádio Sud no horário meio-dia e 9 horas da noite ou também aqui pelo meu canal no YouTube, Escola Dominical Brasil. Hoje, antes de entrar na designação aqui do Vem Segue-me, eu gostaria de agradecer as mensagens de carinho que vocês mandam, né? Mensagens complementando, muitas vezes a mensagem que eu compartilhei, eu aprendo muito com vocês. Então, as mensagens de gratidão, de palavras de bênçãos, né? Que vocês falam para mim, para minha família. Eu desejo o mesmo para vocês em dobro, tá bom? Então, muito obrigado por essas palavras. As palavras têm força, né? Elas saem bênçãos da nossa boca, né? Então a importância de nós estarmos sempre com um espírito de gratidão e falar bênçãos para outras pessoas também. Bom, tem algumas perguntas interessantes também às vezes que as pessoas mandam, né? Uma vez mandaram aqui perguntando: você ganha alguma coisa para divulgar outro canal? Você sempre está falando da Rádio Sud, né? E não tem nada a ver. Esse trabalho aqui ele é voluntário, tá bom? A Rádio Sud não me paga para eu colocar o conteúdo lá ou no YouTube aqui. Eu não recebo, até mesmo quando eu pego e falo de outros canais. Estou indicando aqui o canal da Escritura Sud, o canal Primária Brasil, outros canais, são canais que eu assisti, que eu gostei e fortaleceu a mim, então eu acredito que vai fortalecer outras pessoas, então eu acabo indicando também esses canais para que outras pessoas possam ter também. Bom, então esse é o propósito aí, né? Porque nós nos fortalecemos uns aos outros. Não é igual uma rede de marketing, né? Que tem concorrência. Nós não somos concorrente entre si, né? Nós estamos todos no mesmo barco, fortalecendo, nos aperfeiçoando uns aos outros. Então eu não vejo problema nenhum, né? É muito bom, aliás, a gente poder divulgar, né? Se vocês têm algum conteúdo, né? O Clóvis está sempre mandando para mim aí, olha que interessante isso aqui, estudo do Vem Segue, outras pessoas. Então muito obrigado. Esse é o propósito de nós compartilharmos, tá bom? Na designação que eu vou compartilhar hoje, está aqui em Moroni, capítulo 6, versículo 4. Aqui, Moroni ele continua falando sobre o batismo. Esse versículo 4 ele é muito rico, ensina muita coisa, por isso que eu separei ele para falar hoje, ao invés de ontem, né? Ontem também eu estava falando a respeito do batismo. Mas aqui no versículo 4, o Moroni ensina o seguinte: e depois de haverem sido recebido pelo batismo, e de haverem sido moldados e purificados pelo poder do Espírito Santo. Algo bem interessante aqui, né? É que o Moroni ele fala que nós somos moldados e purificados por meio do poder do Espírito Santo. O próprio batismo, nós aprendemos nas Escrituras, é para a remissão dos pecados, né? Então tem o simbolismo da morte de Cristo e da ressurreição de Cristo. Para nós, a morte de nossa vida anterior e começo de uma nova vida como discípulos de Jesus Cristo, né? O sepultamento dos nossos pecados e o começo de uma nova vida, né? Uma vida mais pura ali. Então, por mais que o batismo ele tem esse simbolismo nessa ordenança, tem esse simbolismo, porém, quando nós somos batizados, a gente não está limpo dos nossos pecados. Ser limpo e purificado de nossos pecados é um processo, né? Então é por meio do poder do Espírito Santo, por meio da expiação de Jesus Cristo, que a gente vai se moldando e se purificando de nossos pecados. Tanto que o batismo, sem o recebimento do Espírito Santo, ou seja, o batismo nas águas, sem o batismo de fogo, que é o recebimento do Espírito Santo, ele não é completo. Nós precisamos ter esses dois batismos para que o batismo ele seja completo, bom? Então, só explicando essa parte aqui, continuando no mesmo versículo aqui, é o que ele ensina. Ele diz assim: e eram contados com o povo da igreja de Cristo, e seus nomes eram registrados, para que fossem lembrados e nutridos pela boa palavra de Deus, a fim de mantê-los no caminho certo e mantê-los continuamente atento à oração, confiando somente nos méritos de Cristo, autor e aperfeiçoador
de sua fé. Então tem muita coisa aqui para aprender, né? Ele fala que aquelas pessoas que são batizadas, o nome delas são registradas dentro da igreja, né? Para que elas possam ser lembradas. Como isso acontece hoje em dia, né? Eu vou pegar um exemplo de um jovem, né, que se batizou ali, então é criado um registro da data que ele se batizou, e tem a data dele de nascimento. Então o que acontece? Quando ele está ali formando quase 12 anos, o próprio registro pelo computador avisa ao bispo que aquele jovem precisa ali de uma entrevista, precisa ser preparado para receber o sacerdócio arônico no ofício de diácono, né? Quando ele tiver 14 anos ali, no ano que ele for fazer 14 anos também, por meio do registro, né, que vem ali falando sobre a preparação dele para ele receber o ofício de mestre, o sacerdócio, ou um elder em perspectiva, né, que precisa se preparar ali para receber o sacerdócio de Melquisedeque, que também está no registro. E aí, dessa maneira, as pessoas são lembradas, porque está no registro, né? Então, até mesmo pessoas que têm a recomendação para o templo, o que acontece? O bispado ele recebe a lista de pessoas que está faltando ali 1 mês, 2 meses para a recomendação vencer, né, para que o secretário possa marcar essas entrevistas e renovar a recomendação dessa pessoa. Então, por meio desse registro, as pessoas são lembradas, tá bom? Então é muito importante esse registro na igreja. Também é falado aqui sobre são lembradas e nutridas pela boa palavra de Deus. Também por meio desse registro a gente designa ali ministradores para cuidar daquelas famílias, daquelas pessoas, sempre com o objetivo de ajudar elas a progredir no evangelho, ou seja, a tomar o próximo passo, né, ou receber o sacerdócio, ou ir até o templo, fazer os convênios, ter uma família eterna, ser selado com sua família. Então esse é o objetivo, de nutrir as pessoas com a boa palavra de Deus. Bom, como nós podemos ajudar nesse processo? Por exemplo, numa reunião sacramental, se nós estivermos reverentes, nós vamos ajudar as outras pessoas a serem nutridas com a boa palavra de Deus, inclusive aquelas pessoas que estão visitando para conhecer a igreja. Se nós ficarmos prestando atenção no discurso, vai ser uma experiência mais edificante para a pessoa, né? Para que está vindo ali a primeira vez, assistindo, ouvindo ali o orador ao púlpito falar a palavra de Deus. Então vai proporcionar uma experiência boa para ele, por meio da gente ser reverente na capela, bom, ser reverente ali na nossa reunião. Então tem várias maneiras que nós podemos nutrir as pessoas. Uma das coisas principais é ajudar as pessoas a tomar o sacramento semanalmente. Então se a pessoa não veio aquela semana, você se preocupa, manda uma mensagem, senti falta de você na igreja esse domingo. O simples fato de você mandar assim, a pessoa já vai, nossa, eu fui lembrado, né? Alguém se preocupou comigo, e pode ajudar com que a pessoa possa estar no próximo domingo. Eu lembro de uma experiência que eu tive numa ocasião. Eu estava afastado da igreja, e quando eu voltei, eu voltei para a igreja, eu estava menos ativo, aí já tinha trocado o bispo, né? Dessa vez era o bispo Sebastião. Então eu frequentei um tempinho ali, e teve um domingo de manhã que eu simplesmente falei, hoje eu não vou na igreja não. E peguei e fiquei na cama lá, simplesmente não senti o desejo de ir na igreja e não fui, né? Mas quando deu ali 12:30, né, aí o bispo foi lá na minha casa, lá, né, bateu palma lá, a minha mãe falou, o bispo tá aí. Aí eu não tinha ido na igreja, eu corri pra cama lá, falei, manda entrar. Aí ele entrou, falou, eu não fui porque eu tava doente, né? Mentira, eu não quis ir, né, aliás, né? Ele falou, eu vou te dar uma bênção, então, você quer uma bênção? Ele falou, eu falei, não, eu já tô melhor já, né? Eu já tô conseguindo levantar, tô bem agora, né? Então, eu morri de vergonha naquela ocasião, mas foi muito importante aquela experiência para mim, que alguém se preocupou comigo e foi até minha casa. Eu sou muito grato por essa experiência dele ter ido até lá, se preocupado comigo, né? E por mais que eu tinha mentido na época, falando que eu estava doente, não deixa de ser uma verdade, porque uma pessoa que não sente o desejo de ir na igreja, talvez não seja uma doença física, mas seja uma doença espiritual, né? E precisa ser nutrido com a boa palavra de Deus para que essa doença cesse, né? Para ser curado. E foi o que aconteceu. Ele foi lá e compartilhou uma escritura comigo, e talvez nem tanto o poder ali na palavra que ele compartilhou, mas o que o Espírito disse para mim, né?
eu senti muita vergonha, eu senti repreendido pelo Espírito Santo por não ter ido à igreja, né? E o bispo foi lá me visitar. Então nunca mais eu faltei na igreja por esse motivo, né? De não querer. Assim como o corpo, né? O nosso corpo físico, quando fica doente, sente febre, é um sinal de que tem algo errado no corpo, alguma infecção, alguma dor, né? Alguma inflamação, aí nós sentimos febre. Do mesma maneira, quando nós não sentimos o desejo de estar na igreja ou de servir a Deus, é um sinal de uma febre espiritual, né? Esse desejo de não ir na igreja, de não servir a Deus, é uma febre espiritual. A pessoa está doente espiritualmente. Então, por mais que eu tenha mentido falando que era uma doença física, por isso eu não fui na igreja, mas foi uma doença ali espiritual, e ele ministrou o remédio para mim, compartilhando a palavra comigo, nutrindo eu com a boa palavra, né? Bom, continuando aqui na designação, né? Aqui no Vem e Segue me faz algumas perguntas bem interessantes, né? Perguntas para reflexão. Diz assim, ó: que tipo de nutrição é necessária para uma semente ou uma planta ou um bebê? Né? Que tipo de nutrição é necessária? O que acontece se você negligenciar algo que precisa de nutrição? Né? Se você negligenciar de nutrir ali um bebê, uma planta, uma semente, né? O que vai acontecer? Ela vai ficando fraca, vai desfalecer. Então, nós precisamos ser nutridos com a boa palavra de Deus e precisamos nutrir as outras pessoas também. Então, são perguntas aqui dentro do Vem Segue que nos ajuda a refletir. Outra parte aqui que eu quero compartilhar, que o tempo já está corrido, é sobre um discurso da conferência de outubro de 2015. Quem está falando aqui é o elder D. Todd Christopher. O tema é: qual a razão da igreja? E aqui ele fala da importância, né, da igreja, que nós não se convertemos à igreja, nós se convertemos ao Salvador Jesus Cristo, ao seu evangelho, mas a igreja ajuda a gente nesse processo de fé, de aumentar nossa fé, de se converter cada vez mais. E aí ele fala da importância da igreja e da família nesse discurso, tá bom? Ele fala que antigamente a igreja era a família era a igreja, né? Mas hoje a igreja ela funciona de maneira separada da família, são instituições diferentes. A família é uma instituição e a igreja é outra instituição, mas ambas, uma depende da outra, né? A igreja não é mais importante do que a família, né? E não substitui os pais ali, por exemplo, né? Mas as famílias também necessitam da igreja para receber o batismo, fazer os convênios, para receber o sacramento. Então acaba um necessitando do outro, e a igreja propriamente dita, ela é feita por meio da liderança, né, das famílias, por meio de membros da família ali, né? Então um completa o outro. Essa mensagem é muito boa aqui da conferência do D. Todd Christopher, tá bom? Então só quero compartilhar essa mensagem. Eu amo muito compartilhar. Eu acho que esse é o salário que eu recebo, né? Esse sentimento bom, né? De estar compartilhando o evangelho. Eu acho que nós nutrimos uns aos outros dessa maneira. Então eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.